Boa noite, caminhantes do Cerrado e convidados. Estamos hoje aqui para mais um bate-papo. Dessa vez, nós trouxemos aqui o Neto, da Potiguara Expeditions, para poder falar de um roteiro inédito. Embora ele não seja uma travessia, é uma imersão cultural e está bem no estilo do slow traveling, que é o que a gente gosta, de conhecer lugares com profundidade, interagindo com as comunidades locais. Então, é bem a cara do turismo sustentável e com base comunitária. Espero que vocês aproveitem bastante, o lugar é muito bonito, eu fiquei muito surpresa, gostei muito do roteiro, não sei se eu vou poder ir, porém, agora, mas em algum momento, se eu puder, eu irei. Neto, seja bem-vindo, o Neto é turismólogo, já tem bastante experiência, é nosso parceiro do roteiro da Travessia da Costa Potiguara. No final da semana, nós estamos partindo para João Pessoa, para poder passar uma semana lá, se deliciando com esse roteiro lá, que é o Costa Potiguara também, que é maravilhoso. Um roteiro criado por ele, e ele trouxe para nós agora esse roteiro que chama Sobre as Pedras Paraibanas, da Paraíba. Com a palavra com você. Tudo bem? Boa noite, um prazer estar aqui falando com o CDC, Caminhantes do Cerrado. Tudo bem, Rose? Muito bom, demais poder apresentar para vocês aqui essa rota, esse roteiro que a gente criou com bastante intensidade, assim, né? De coração mesmo, intensidade de amor, de vontade realmente de mostrar o nosso sertão. A gente vem trabalhando já o Potiguara Expeditions. Em novembro vai fazer 2 anos aqui na Paraíba, né? E a gente resolveu, depois de 1 ano e meio, a gente começar a operar também o sertão. A Costa Potiguara é um destino de litoral, que é a travessia, né? Que a gente está fazendo agora semana que vem com vocês. E o sertão já é um roteiro completamente diferente. O nome é Sobre Pedras da Paraíba, sobre por todos os aspectos, por estar sob as pedras durante boa parte da travessia, da expedição. É um formato diferente do litoral, que é mais caminhando, né? As distâncias são grandes entre os destinos e os destinos são maravilhosos. Vou começar dizendo que chega-se por João Pessoa como ideal, lembrando que o aeroporto de Recife está a apenas 120 quilômetros de João Pessoa. O transfer é um pouco mais caro, mas às vezes a passagem vale a pena, ok? Então, a ideia é chegar sempre por João Pessoa, a primeira pernoite na capital paraibana, se puder chegar um pouco antes para conhecer um pouco mais a cidade de João Pessoa, vale muito a pena, mas como mínimo a gente indica que chegue aí no dia anterior, ok? No dia seguinte, logo cedo após o café da manhã, iniciamos em carro, se for até 4 pessoas, tá? Ou em carros maiores, como minivans ou vans, com grupos maiores. A gente trabalha com um grupo de 15 pessoas, no máximo, como uma van, ok? Essas fotos aí já são fotos que estão sendo mostradas do primeiro lugar que a gente vai. Na verdade, não é o primeiro lugar ainda, né? Porque a gente, antes de chegar nesse paraíso, que é o Lajeado do Pai Mateus, no município de Cabaceiras, a 120 quilômetros de João Pessoa, a gente para conhecer a Pedra do Ingá. Então, é a primeira pedra que a gente vai estar aí conhecendo. Não sei se nas fotos que tem aí, eu acho que tem, né? Mas a Pedra do Ingá também. A Pedra do Ingá é uma pedra que tem uma formação totalmente diferente, uma formação única, com inscrições na pedra Itacoatiara, essa que vocês estão vendo ali. Essas inscrições
já foram estudadas de todas as formas, e até hoje é enigmático demais. Ninguém consegue entender de onde vêm essas inscrições, né? Vários historiadores dizem que data de 5 a 8 mil anos, mas existem várias temáticas estudando isso aí, inclusive da ufologia. Nesse lugar tem também um museu, que vocês estão vendo aí alguma coisa que foi encontrado como peça, como partes de animais, o tatu gigante, né? E, entre outros animais de uma era aí antiga, né? Tigre, dente de sabre, entre outros. A gente visita o museu e visita a pedra, né? A pedra, inclusive, não se pode entender muito porque se vê desenhos, inclusive, de estrelas, né? Então, ninguém entende porque os indígenas e os ancestrais nossos não entendiam muito dessa área, né? Mas pode ser. Então, a gente vai aí para sentir um pouco dessa energia da Pedra do Ingá. Na sequência, no quilômetro um pouco... Não, eu falei 120, desculpa. O quilômetro 60 e pouco é Pedra do Ingá. Quilômetro 120 a gente já está em Campina Grande. A gente chega em Campina Grande, dá uma volta na Lagoa de Campina Grande, se para conhecer o museu que tem do Jackson do Janeiro, entre outros. Almoça aí, tá? Dá um tempo de almoçar e segue para ir para Cabaceiras. Antes de... Essa configuração do primeiro dia, normalmente eu já levo vocês à tarde para ir visitar o Lajedo do Bravo. É um lugar bem interessante. Então, a gente, antes de chegar na pousada, a gente já vai direto para o Lajedo do Bravo. É um lajedo pouco visitado, mas muito interessante, que conta muito da história dos povos, dos indígenas antigos que habitaram aquela região, as pedras polidas, as marcações que tem nesse caminho. É tudo muito interessante, né? E conhecendo ao redor desse estuário de pedras e cactos, assim, feitos de forma que parece que foi um jardineiro lá ornamental, mas é tudo natural. Essa caverna que aparece aí é lá. É uma caverna, inclusive, que a gente encontra ossadas humanas aí, né, do que os indígenas faziam nos seus rituais. Então, é bem interessante. Daí, a gente vai seguir para, logo na sequência, a gente vai seguir para a nossa pousada, onde a gente vai se instalar. Não é dentro da cidade de Cabaceiras, é um pouco afastado, mais próximo ao Lajedo do Pai Mateus, que é o lugar mais bonito, que é um pôr do sol maravilhoso. Essa é a Pedra do Capacete, onde a gente vai ver esse pôr do sol e visitar com um guia local. Já esse primeiro dia já vai ver o pôr do sol daí. Tá? Essa é a igrejinha da cidade, que é aquela que foi filmada o Alto da Compadecida, né? Bom, seguindo a sequência da onde a gente vai ficar hospedado, a gente tem duas pousadas que a gente indica, que é o Hotel Fazenda Pai Mateus, e indica também uma pousada nova que abriu agora, que é o Matuto Sonhador. Tudo ao redor da Caatinga. O município de Cabaceiras é um dos menores índices de densidade de pluviométrico, né, de chuva, um dos menores do Brasil, né, que menos chove. Muita gente que eu levo aí, às vezes a gente vai na época do inverno e fala, mas isso aqui não é seca, isso aqui não é caatinga. E tem muita gente que prefere ir quando realmente está bem seco. Essa foto agora da Hollywood nordestina veio um pouco mais seco. A vegetação da caatinga, ela só aguarda um pouco de chuva. 2 dias de chuva, as folhas já saem, é impressionante. Eu já cheguei a presenciar isso. Está tudo seco, dá 2 dias de chuva, as folhas saem. E esse lugar, o Nordeste, esse Alto Sertão, né, que é o Cariri paraibano, ele, na minha opinião, ele é a essência do povo nordestino, né? A gente tem aqui a cultura muito voltada, a nossa parte indígena, né, bem voltada ao povo potiguara,
mais caiçara mesmo, de beira de praia, mas a população ela já está muito miscigenada, diferente do sertão. Né? Miscigenada como assim? Desde quando chegaram os portugueses que invadiram pelo litoral, esses, e não só portugueses, ingleses, franceses, e o turismo também, né, misturou muito a cultura do litoral. Já no sertão, não. A essência do povo nordestino está aí, né? E a gente consegue ver na cara do trabalhador, realmente, do povo sofrido desse sertão, a cultura estampada, né? E a cultura mais forte ainda é a cultura desse local, do couro de bode, da comida, das tradições do forró, da sanfona, tudo isso muito latente, muito evidente. A comida muito boa, como sempre, né? Mas bem diferente da comida do litoral, tá bom? A gente vai ter a oportunidade aí de vivenciar bastante isso. No dia seguinte, logo pela manhã, a gente vai conhecer a Saca de Lã, é um lugar fantástico também. Saca de Lã, a gente tem a oportunidade de ver também outras formações rupestres. Lembrando que isso a gente vai de van até os pontos e caminha nos pontos, tá bom? Então não se preocupe que vai ter caminhada, tá? As pedras, o lajedo inteiro é uma formação de 100 pedras como essas, nessa formação redonda, e são essa é a Saca de Lã, tá? Olha que lindo, é uma pirâmide gigante, assim, muito interessante. Esses são cenários de filmes, né? Como vocês sabem, o Alto da Compadecida e tantos outros filmes que eu minha memória não é muito bom para esses filmes e essas novelas, mas a Globo, quando aluga o espaço lá, a gente nem pode visitar muitas vezes, porque fica como um cenário, né? Então aí a gente não pode, ficar meses, às vezes, fechado e os hotéis todos reservados com os atores, né? Porque realmente são cenários fantásticos. As pedras mais antigas de formação granítica do Brasil estão ali. Esse tipo de formação dos lajedos que há nesse local não é em nenhum outro lugar do mundo. Tá? Parece que na Austrália há um lugar assim parecido, se eu não me engano, na Oceania. Mas você não vai encontrar isso próximo de mais nada. Bom, no dia seguinte a gente faz essa visita a um sítio arqueológico, com inscrições rupestres e tudo, e a Saca de Lã. Lembrando que essas visitas, elas nesse local, são feitas prioritariamente até 10 da manhã, ou então a partir das 4 da tarde, ok? Imagina por quê, né? O sol aí é de rachar. Então, bastante protetor, cobertura na cabeça, roupas leves e vamos caminhar, sempre caminhando, tá? Tanto no lajedo do Bravo, como no Pai Mateus, como na outra visita pela manhã no dia seguinte. Na sequência, a gente de van vai seguir para uma comunidade chamada Ribeira. Na Ribeira tem um curtume que eu tenho que ligar antes para ver a possibilidade de a gente visitar o curtume, como é feito o couro artesanal, o couro de bode. Tá? Se há possibilidade, a gente visita. Independente disso, a gente visita uma loja linda da cooperativa de couro local, que tem roupas e principalmente bolsas, carteiras, sandálias de couro que são vendidas no Sudeste, no Sul do Brasil, por uma fortuna, super caro de marca, assim, encomendam deles e lá vocês vão poder comprar a preços bem inferiores. Tá? E tudo feito à mão. É muito interessante a cultura do bode, ali, do couro de bode, os trabalhos que eles fazem são lindos. Depois a gente vai seguir para visitar a cidade de Cabaceiras. E aí tem uma guia local que vai nos conduzir pela cidade, mostrando os cenários de filme, lembrando para vocês algumas falas do Alto da Compadecida, na igreja. Quem não assistiu, indico, hoje ainda, se puder, coloca lá no Netflix ou qualquer canal e assista o Alto da Compadecida, que é fantástico. Ok? Bom, alguma pergunta? Posso continuar? Seguimos. Logo na sequência. Tá bom. Aí é um museu, tá vendo? Tem um museu dentro da cidade, de Cabaceiras, as casinhas, tudo coloridinha. É um cenário mesmo de filme. A praça, tá vendo? O bode tem lá. Esse vídeo é bem interessante, esse vídeo do Pai Mateus, né? Mostra o pôr do sol que é
sensacional. Esse letreiro também, que é bem conhecido, que é o letreiro de Hollywood nordestina, as casas que tem no caminho para chegar no Pai Mateus, a gente vai subindo essa formação de pedras. Somos uma gotinha de pessoas aí no meio dessa formação. Realmente é um lugar sensacional. Depois da visita da cidade de Cabaceiras, onde a gente vai almoçar, comer super bem mais uma vez, a gente retorna para a pousada, troca de roupa, descansa, e vai visitar mais uma vez o Lagedo. Porque no primeiro dia a gente vai com um guia local. E ele dá muita informação e tal. É bem legal, mas tem mais gente. E aí no segundo dia a gente já sabe de tudo sobre aquelas formações, sobre o que o guia falou. Os guias locais são muito legais. Aí a gente vai sozinho. Então pode filmar mais, pode tirar mais fotos. Fica só o nosso grupo, tá? Não fica escutando. Se tiver outros grupos, né, que o guia, normalmente ele fala para um grupo maior. Essa é a formação da Casa do Pai Mateus, que é um curandeiro que morou aí. Bom, quem for vai saber da história. E é isso. Aí a gente faz mais um pôr do sol alucinante, tá? Porque vale muito a pena. E às vezes no primeiro dia alguma nuvem atrapalhou, e aí tem o segundo dia, que realmente vale muito, muito passar 12 pôr do sol. Bom, dormindo mais uma noite, a segunda noite, tá? Um forrozinho à noite sempre é bom, né? Uma sanfona na pousada, se é possível. Eu não posso garantir isso, mas a gente sempre tenta e normalmente consegue, depende do tamanho do grupo que esteja na pousada. Seguimos mais uma vez agora passando novamente por Campina Grande, já no sentido norte, né? A gente saiu de João Pessoa no sentido oeste, até Cabaceiras, depois a gente segue no sentido norte, passando por dentro de Campina Grande e seguindo para o Planalto da Borborema, cidade de Areia. Areia é uma cidade que está a 620 metros aproximadamente de altitude. Na época do inverno chega facilmente a 13 graus. É uma área de montanha, né? Planalto da Borborema, ela está bem cravada no alto de uma montanha, uma cidade histórica, com casinhas coloridas, assim, é outro cenário lindo. Lá a gente vai parar na casa de vó, logo na entrada. Tem uma guia local, a dona da pousada é uma figura, do restaurante, fantástica, que a gente vai poder conhecer. Lá a gente faz uma trilhinha também na mata, a gente vai fazer antes de almoçar, tá? Ou então depois do almoço, pode ser também. Uma reserva de Mata Atlântica que está em frente ao restaurante Casa de Vó. Lá, comida típica maravilhosa. Na sequência, a gente vai subir até chegar à pousada Triunfo. E essas aí são fotos da pousada, exatamente essa aí. Normalmente a gente fica nela, tá bom? Mas não é certeza, vai depender do grupo e de vocês que vão eleger. A gente dá algumas opções. Mas o Hotel Fazenda Triunfo é lindo, lindo mesmo. Assim que a gente se instala, a gente tem pouco tempo aí. Então a gente já vai seguir à tarde para conhecer a fazenda onde faz a cachaça Triunfo. Areia é muito conhecida por ter mais de 100 engenhos de cachaça. É o lugar onde tem mais cachaça, as melhores cachaças da Paraíba, que são famosíssimas. Além disso, nesse local tem artesanato, tem uma casa de doces, que é um espetáculo, doce de todo tipo, típico de lá. Tudo muito bem detalhado, tá? Tudo com cores, com informações turísticas. A cidade é muito bem preparada para receber turistas. Areia e Bananeiras, se vocês puderem pesquisar, vale muito a pena. A gente vai ter uma palestra aí de Maria Júlia, que é proprietária da Hotel Fazenda e do local, tá? Muito sustentável todo o trabalho que é feito lá, tá? Reflorestamento, a cachaça, como é feita, então toda a história de vida de como criou essa cachaça, e aí podemos provar e podemos comprar na lojinha vários tipos de cachaças que tem lá, e também vale a pena porque o preço é bem melhor do que, por exemplo, aqui na cidade de João Pessoa, onde eu moro. Tá? Sempre quando eu vou, eu tenho que trazer. Bom,
Terminou isso, vamos voltar para a cidade e vamos conhecer o Teatro Minerva, o primeiro teatro da Paraíba. Tá? Um teatro muito antigo, e a bailarina, aquela bailarina do teatro do Rio de Janeiro, aquela que está da Globo lá, vocês sabem quem, esqueci também o nome dela, uma vez se apresentou lá e falou que aquilo não era um teatro, era uma casa de bonecas que ela estava dentro ali, porque é muito bonito o teatro. Além disso, lá tem o Museu de Pedro Américo, que é a casa que ele morou. Pedro Américo é um artista, pintor, que vocês devem conhecer, né? Que, inclusive, agora, 7 de setembro, falam bastante dele, porque ele que fez a grande obra, né, da independência, né, do Pedro II, o grito da proclamação. E a gente visita a casa dele, que tem a cópia dessa arte linda, além de outras dele, um museu muito interessante. E a gente caminha pela cidade, vai conhecendo os locais, é bem, bem interessante. Vamos jantar no restaurante na cidade também a ser elegido. No outro dia, vamos dormir. No Hotel Triunfo também tem um restaurante que eu super indico, é muito bom. Tá? O hotel tem também uma piscina muito boa ao lado do restaurante. Excelente. Seguimos no dia seguinte, ao norte, mais uma vez, continuando para Araruna. Araruna já é o penúltimo ou último município na divisa com o Rio Grande do Norte. Em Araruna nós temos o Parque Estadual. No caminho a gente vai parar para comer, muito provavelmente, bem perto de Araruna ou em Araruna. Ou então a gente deixa para almoçar já na pousada que a gente fica, que é o Fulô da Pedra. Normalmente é o Fulô da Pedra é a pousada que a gente fica. Esse aí é a foto do restaurante no Triunfo. Aí os quartos, né? É muito bonito o local. Bom, a gente vai ficar dessa vez não dentro de cidade, a gente vai ficar bem dentro, na divisa com o Rio Grande do Norte com a Paraíba. Na verdade, a pousada que a gente fica normalmente, que é o Fulô da Pedra, ela está no Rio Grande do Norte. Essa vista aí é no Rio Grande do Norte. Lá naquela pedra que você vê ao fundo é a Pedra da Boca. Essa janela é dos quartos da pousada. Aí também é a vista da pousada, você vê toda a formação granítica. A varanda aí também é na pousada que a gente fica hospedado. E esse vídeo é um vídeo dentro da boca, por causa dessa boca que recebe o nome Pedra da Boca, né? Esse vídeo aí é de a gente sobe ela caminhando. Normalmente a gente deixa fazer isso no dia seguinte. No dia que a gente chega, a gente tem um pôr do sol de uma outra pedra. As formações de pedras que se estendem aí já são totalmente diferentes do que a gente viu no Lajedo do Pai Mateus. A Lajedo do Pai Mateus, a gente viu essas formações aí. A outra formação da Pedra da Boca já é uma formação de pedras grandes, como a Pedra da Boca, por exemplo, tem 250 metros de altura. Né? É quase o tamanho do Pão de Açúcar. E lá a gente visita, faz a caminhada visitando essas formações, grutas e inscrições rupestres que tem aí. Além de aprender tudo, olha, essa é a pousada que a gente fica. É muito, muito charmosinha, tem cavalos, tudo, e tudo com a vista das pedras ao redor. O céu à noite, olha esse pêndulo. Esse pêndulo é dentro da boca. A gente sobe à tarde, porque de manhã a gente faz uma caminhada com o seu Tico, que é um guia local, e à tarde a gente vai aí, ó. Olha as pessoas dentro da boca como são pequenininhas. Está a 200 metros aí esse pêndulo, tá? Então a gente faz essa caminhada à tarde para subir a boca e depois retorna já a caminhada da subida da boca depois do almoço. Demora mais ou menos 2 horas e meia. Okay? E o pêndulo não é obrigatório. Faz quem quer, paga-se inclusive a parte. Lá também tem tirolesa, rapel. Eu não coloquei aí, não tem vídeo, porque já tinha muitas informações, mas tem muita opção de verticais lá dentro
E as caminhadas aí nesse local são bem mais frequentes, né? A gente aí vai caminhar muito mais do que a gente caminhou em areia, por exemplo, ou no Lajedo. No Lajedo também caminha, mas aí a gente vai fazer, tanto no primeiro dia como no dia seguinte, boas caminhadas e lindas caminhadas, tá? A Pedra da Boca é um lugar que eu tenho muito apreço e conheço há muitos anos. Ela fica em sentido leste, a 100 quilômetros, 90 e poucos quilômetros da Pipa, da Praia da Pipa. Então, é ainda uma formação agreste com a Caatinga, mas já uma transição com a zona da mata. Então, você encontra frutíferas também, encontra coqueiro, encontra mangueiras, tal. Já diferente do Cariri, onde a gente encontra mais a Caatinga predominante, ok? Mas é muito, muito interessante de conhecer. Todas as formações de pedras são diferentes e garanto a vocês, fechar aí, quando a última noite, com essa fogueira, tomar um vinho, uma cachaça, com o céu que se forma na Pedra da Boca, é realmente sensacional. Aprendi muito com a Pedra da Boca. O Lajeado do Pai Mateus, ele é realmente fantástico, ele é lindo, muito famoso já, e a Pedra da Boca está começando a ficar conhecido agora, principalmente pela Juliette, que esteve lá, e aí fez muita publicidade, mas é de surpreender a qualquer pessoa que chega. E principalmente na base onde a gente fica. E está aqui, as montanhas estão ao nosso redor, as montanhas de pedra, de granito. Tá bom? É isso. No dia seguinte, a gente vai seguir direto para o aeroporto. Então, a gente pede que os voos sejam no... foram 6 noites que eu falei, né? Contando uma noite em João Pessoa. Então, a gente pede que os voos sejam a partir de meio-dia, de preferência, 1h da tarde, para que a gente não precise sair tão cedo, né? Tomar café tranquilo, se deslocar e ir diretamente para o aeroporto, tá? Esse trânsito também já está incluso para o aeroporto. Caso alguém vá voar somente à noite, o transfer leva até João Pessoa, a pessoa pode ficar instalada em algum lugar, ou no dia seguinte, né? E aí, por conta própria, essa pessoa se desloca de Uber. Normalmente é bem barato. João Pessoa para lá, para o aeroporto de Uber, dá R$ 30 aproximadamente ao aeroporto. Tá bem próximo, não é tão distante. E é isso. Eu quero muito fazer acontecer, levar vocês ainda esse ano nesse destino sobre Pedras da Paraíba, para que vocês vejam realmente o Nordeste e o sertão da melhor forma, assim, e com características muito pitorescas e diferentes. A areia, ela está aí no alto, no Brejo da Paraíba, é chamado Brejo Paraibano, por quê? Porque é onde nascem a maioria dos rios, inclusive o Rio Paraíba, que é o rio que deságua aqui em João Pessoa, nasce nessa região, nessas montanhas. Então é tudo muito verde, e se for no inverno, então é muito frio. E a noite é sempre muito fresco, independente da época, tá bom? Se for para a gente fazer essa viagem agora no verão, já pegando novembro, dezembro, já começa a estar bem mais quente, mas nada que seja ruim, não, principalmente à noite. Em todos os lugares, a noite é muito fresca. Tá bom? É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Espero, em breve, a gente poder estar fazendo essa expedição pelo sertão nordestino. Aguardo perguntas. Vocês Pode falar, Camila. têm mais detalhes de valores e programação de cada dia? Vocês vão estar enviando para a gente? Detalhes em relação a valores e o quê? E a programação, porque foi muita informação, né? Tá. Eu acho que a Rose já tem tudo isso. Já está tudo na mão, né, Rose? Olá, pessoal. Eu tive um probleminha aqui no computador, acabei de conectar agora novamente pelo celular. Eu agradeço aí, né, a explanação que você fez. São informações muito importantes. Nós conhecemos muito pouco sobre nossas origens aqui na América, né? Nosso referencial
ele é um pouco equivocado, que sempre se estuda a história do Brasil sob o ponto de vista da Europa. E a gente conhece muito pouco sobre as nossas próprias origens. Às vezes a gente quer ir para conhecer o Egito, não sei mais o quê, conhecer tantas coisas lá, que são histórias das civilizações antigas, mas a gente esquece que aqui também, no nosso continente, já existiam populações, civilizações diferentes. E, e a gente tem muito a ver com elas, né? Não só aí na Paraíba, mas também tem em outros lugares, em Minas, na Caverna de Peroaçu, a gente também encontra lá muitas inscrições rupestres, também lá na Serra da Capivara. Então, assim, conhecemos muito pouco. Eu, particularmente, não conhecia, não sabia que também na Paraíba tinha esses vestígios, que são importantes. Nossos países vizinhos aqui da América, eles dão uma importância muito grande às suas civilizações ancestrais. Então, você vai lá no Peru, você vê lá tudo muito conservado, a cultura inca, apesar do domínio espanhol, está tudo muito conservado, existem vários museus, e ainda existe algumas pequenas comunidades que ainda falam a língua, que é o Quechua, né? Então, conservaram. E nós aqui, nós não temos ainda esse hábito de preservar a nossa história. Esse roteiro seu é bastante interessante, nós escolhemos ele porque até dezembro, provavelmente nós vamos já ter feito entre 20 a 22 travessias e caminhadas. E a gente sabe que muitas vezes alguns amigos, ou o companheiro, a esposa e o marido não gostam de fazer travessia. Então, nós escolhemos esse roteiro. Oi? Cortou um pouco, Rose. Ah, tá. A gente sabe que durante o ano, a gente sempre está fazendo travessia, até o final de dezembro, provavelmente nós vamos chegar a 22 travessias. E então a gente já vai estar cansado, e dezembro é o mês de descansar. Então a proposta desse roteiro seria para descansar, mas fazendo imersão cultural e conhecendo o Brasil, que é a nossa proposta, de um jeito diferente. É aquele Brasil que é pouco divulgado, que é pouco conhecido e pouco valorizado. E aí é uma oportunidade também para a gente chamar aquela amiga que não gosta de fazer travessia, a esposa e o marido que não gostam de fazer travessia. Então é o momento da família viajar junto, fechar o ano. Essa aí é a Pedra da Boca, né, que você estava falando? Não, essa daí, aquela é o pôr do sol do Lajedo do Pai Mateus, a Pedra do Capacete. Maravilhoso, né? Pedra do Capacete. É fantástico, é fantástico. Achei fantástico. Essa foto linda demais. É difícil em fotos, sabe? Assim, tentar retratar em vídeos o tão diferente, tão peculiar que é toda essa formação. É muito difícil, realmente, só vivenciando mesmo, sabe? E vivenciando a diferença de cada tipo de formação, assim, junto com a cultura e a culinária e tudo que se pode comprar também, levem um pouquinho de bagagem a mais, porque tem muita opção de artesanato, de coisas boas de levar e de lembrança. Muito show de bola isso daí. Então é a oportunidade de estar conhecendo o Brasil, que não é mostrado, né? Um Brasil rico, que ele é mostrado às vezes só em novela, mas não se mostra todas as riquezas. Quando você fala realmente, quando se mostra só em novela, muitas vezes muda até o nome do local, né? Eles dão um nome fictício ao local e tal. Fica famoso, mas não é a mesma coisa, né? E criam cenários em outros lugares, né? Parecidos, mas é realmente um local de cenário de filme mesmo, em todos os sentidos. O Lajedo do Pai Mateus, principalmente, ele ficou conhecido a partir de uma época, na década aí 2000 e pouco, quando um geólogo foi trabalhar lá, e esse geólogo ele trabalhava com turismo também, assim, começava a trabalhar
com turismo, e ele ficou encantado com o local, ele não conhecia, ele foi trabalhar numa mina que tem lá, e aí ele ficou, assim, encantado. Aí abriu uma agência e começou a trazer europeus. E essa pousada, o Lajedo Pai Mateus, a pousada Pai Mateus, ela foi feita para receber, antes dos brasileiros, nórdicos. Mas, olha, milhares, de 2000 a 2006, frequentaram esse lugar. Ele recebia grupos semanalmente levando para lá. Era incrível como ficou famoso nessa época, principalmente os nórdicos, né? E a pousada foi feita para receber gringo. Hoje já não mais, né? E principalmente depois da crise de 2008, que aí mudou completamente, eles pararam de viajar tanto, e aí deu essa crise aí com o Brasil também, alguns voos que vinham para o Rio Grande do Norte foram cortados, e hoje o local está sendo conhecido muito, muito intensamente por brasileiros. Mais uma vez, nós temos na programação chegar aí no começo da semana, domingo para terça-feira, onde a gente já chega com bem menos gente, né, na condição de que a gente possa visitar os locais, porque lá o turismo é muito no final de semana, sexta, sábado e domingo. Então, é bem mais interessante chegar a locais assim, onde está mais tranquilo, né? Não ter menos gente para a gente ficar mais à vontade. O Neto já tem algumas datas reservadas para esse roteiro, e o CDC colocou na nossa agenda para que seja feito no mês de dezembro, que seria o nosso mês de descanso mesmo. A nossa proposta é que o grupo chegue no dia 11, quer dizer, chega um dia antes, mas comece o passeio no dia 11 e vá até dia 16, então seria de domingo a sexta, se não estiver enganado, acho que é isso mesmo. E então a gente concentraria o grupo do CDC nessa data, mas se alguém quiser ir em outra data, né, que a agência ofereça, fiquem à vontade. Esse é o passeio para ir com a família, para ir o da Oca chamar lá a Cristina e junto, o Otávio chamar lá a Matilde, né? A Adriana levar o Emerson. Sim, eu não tirei tanto, as caminhadas realmente longas, não tem, né? Não tem nada pesado, não, assim. No máximo, o nível dá para mais pesada é a subida da Boca. Essa não tem problema, quem quiser pode ficar lá embaixo, tem uma base, inclusive com uma boa comida, uma boa bebida, para poder esperar o grupo que vai subir a Boca. Mas a caminhada pela manhã da Pedra da Boca, eu faço com criança de 5 anos, tá? É muito interessante, uma caminhada de 3 horas aproximadamente, mas parando todo o tempo para mostrar o que pouca gente acredita que tem de vida no meio da Caatinga. É um espetáculo. Nosso guia local, que é o seu Tico, ele mostra cada detalhe de plantas medicinais, do que é feito, né? Do juá, de tudo, do xique-xique, do mandacaru e tantas outras árvores da Caatinga e animais também que a gente vê no caminho. É muito interessante. Todos os detalhezinhos assim, e aí tem uma passagem por dentro de uma caverna que tem que se agachar para passar, mas a caminhada é bem suave, é bem tranquila. Só a subida da Boca, que por ser uma ascensão, ela é um pouquinho mais puxada, mas também nada demais, não. Também já subi com minha filha com 5 anos aí, tá bom? Sim, eu sempre digo que não pode ter pressa, cada um vai no seu ritmo e uma hora chega. Tá sem som. Eu sempre digo que o melhor é a gente vai no ritmo que uma hora chega. E o melhor da subida é quando você está lá Não em estou cima. ouvindo, Rose, eu não sei se só sou eu. Acho que é só você, Neto, que está saindo. Pode ser a internet, né, que corta aí. Bom, Neto, em relação ao clima, como que está o clima em dezembro, nessa região? Muito chuvoso, pouca chuva, muito quente, como que está? Eita, que esse negócio de clima está cada vez mais diferente nesse mundão aí, viu? Difícil dizer. Normalmente, no sertão, é diferente do litoral. No sertão, começa a chover mais para janeiro.
dezembro, janeiro. Mas é quase nada, assim, sabe? Aí a rocha mesmo, a partir de fevereiro, que chove um pouco mais, aí vai até maio. Mas não vai estar seco. Eu tenho quase certeza que dezembro é época de seca ainda, né? Esse ano foi muito bom de chuva. Isso quer dizer o quê? Que os açudes estão todos cheios, tem inclusive lugar para tomar banho, tá? Dentro do Lajeado do Bravo tem um açude que tem água fresquíssima e pura, limpa, 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 que a gente toma banho. Então, esse ano foi muito bom a chuva do sertão. Então, vai ter um pouco resquício de água, bastante resquício de água nos açudes, mas o clima é seco. Não esperem por chuva, não. Talvez uma outra pancada, mas não conto com isso em dezembro lá no sertão. E a E temperatura o calor... Não, então, a temperatura varia muito, tá? Eu nunca peguei 36 graus aí, nunca passou disso. Nunca peguei. Mesmo no calor mesmo, no Cariri, nunca passou disso. Normalmente é 30, 32 graus, tá? Aí, durante o dia. O sol é muito forte, então, se você ficar exposto ao sol, você sente bastante o impacto do calor, né? Então, a sensação térmica realmente pode chegar a 40 graus. Mas a gente faz as caminhadas, as visitas em horários que é bem mais ameno. E à noite lá, eu já peguei, inclusive em setembro, outubro, eu já peguei à noite 19 graus no Pai Mateus. Então, por que aquela formação? Aí eu vou te falar, por causa daquelas pedras arredondadas, é exatamente por causa disso. A amplitude térmica é muito grande. À noite chega a 15, 14, e de dia chega a fazer 34, 36. Então, isso vai fazendo com que a pedra vá se deteriorando, quebrando e formando com o vento também as formações que vocês viram aí em algumas fotos. Então, essa amplitude térmica é muito grande. À noite é bem fresco, de dia é quente, mas não é nada de se apavorar, não. Até porque a gente monta os passeios em horários que são melhores para não tomar tão calor assim. Certo. Muito obrigada. Alguém que está assistindo gostaria de fazer alguma pergunta para o Neto? A Camila está com a mão levantada, Rose, e teve alguém que perguntou sobre o roteiro, valores. Eu coloquei aí no chat o link do roteiro, tá? Não me lembro quem foi que perguntou. E a Camila está com a mão levantada. Não, fui eu mesma que perguntei. Então tá no chat, né? E aí eu queria saber se o nome da agência também, porque se eu não puder participar na data, se vocês fazem outros passeios também, fora dessa data. Que eu acho que dezembro é um pouco complicado para mim. Camila, você se refere a essa expedição em outra data, é isso? Isso. Sim, a gente faz também. Diferente do cronograma que nós temos na Costa Potiguara, que eu preciso de tábua de maré, então eu só posso fazer normalmente, eu faço normalmente uma vez por semana ou por mês. Lá não, posso fazer qualquer data. Então, tendo um grupo, tendo pessoas, vamos sair, a gente já faz. Eu posso tal data, ok. A gente só vê a nossa disponibilidade e a disponibilidade das pousadas parceiras, os guias locais. Se tudo tiver ok, que normalmente a gente consegue com antecedência, não tem problema. A gente pode fazer durante o ano inteiro, qualquer período. Tá joia, obrigada. Okay? E você tem o seu contato lá no grupo, né? Tem sim, e a Rose também tem tudo aí, a gente já enviou, né? Em relação aos valores, ao descritivo dos roteiros. No nosso site também, que é o da Potiguara Expeditions, também tem todos os detalhes dessa expedição. Lembrando também que a gente pode fazer o Pai Mateus também em 2 noites, tá, Rose? Tem alguém que esteja interessado em fazer somente o Pai Mateus, não tenha tanto tempo, está vindo para João Pessoa e tem tempo para fazer, de repente, uma imersão do Cariri, a gente também faz, tá? A gente pode fazer 2 noites, depois retornar para João Pessoa.
Não é tanto a nossa proposta é mais expedicionando mesmo durante a semana toda, mas há também essa possibilidade, caso alguém tenha interesse em conhecer o Pai Mateus. Sim, o roteiro, ele está disponível no site, né? Você pode acessá-lo direto no site, na área restrita para membros, ou na nossa Linktree. Quando você acessa o link da Linktree, você vai ver lá que tem várias abas, e aí tem a aba de roteiro. Quando você clica na aba de roteiro, já sai lá na área do site, lá no acesso restrito aos membros dos Caminhantes do Cerrado. O roteiro contém tudo, toda a descrição que foi falada hoje, e os valores. Existem custos fixos, existem que variam. Por isso que o valor depende da quantidade de pessoas. Quanto mais pessoas participando, menor é o valor por pessoa, né? Porque os custos fixos eles vão ser rateados entre os participantes. Em grupos maiores fica mais em conta. Por isso é que a gente sempre procura juntar o grupo para uma data específica, porque é mais interessante para a agência e para nós, para o nosso bolso, tá? Tá bom. A pessoa pode ir depois, porém, se ela for num grupo menor, o custo fixo vai ser rateado em um número menor de pessoas e vai ficar um pouco mais caro para cada um. Então, está tudo lá. E também, lá naquele pequeno vídeo de divulgação que nós fizemos, tem o nome da agência lá no final, que é Potiguara Expedições. Você pode acompanhar também pelo Instagram, né? Tem bastante foto lá desse roteiro aí, não só desse, como do outro que nós vamos estaremos indo na próxima semana, que é o do Costa Potiguara. No Costa Potiguara nós temos um grupo grande indo agora, de 10 pessoas, e mais umas 3 indo em outubro. E aí a gente encaixou esse novo roteiro, né, por ser inédito e por ser muito rico na imersão cultural, e nós marcamos para dezembro, que seria o último roteiro nacional, e aí depois, fechando o ano, nós vamos ter uma travessia no Chile. No Chile vai ser quando, Rose? A travessia no Chile vai ser do dia 27 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Nós vamos virar Olha, o... que lindo. E aí logo na sequência tem mais um grupo que vai depois da virada do ano. Aí tem uma outra turma aí no dia 3 e voltando no dia 8. É a mesma travessia também de Cerro Castilho, um lugar maravilhoso, lindo. Fica ali na carretera austral, é a Patagônia chilena, muito bonito. Um lugar não tão famoso, né, como o Pane, porém de beleza muito próxima, se não mais, né? Eles brigam lá. Os nativos dizem que é mais bonito do que Torres del Paine. Vamos ver, vamos conferir isso lá. Então, Adriana, qual tem mais outra? Camila, você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Você ainda está com a mão levantada? Não, obrigada, eu não estou conseguindo tirar a mão. É só clicar de novo lá. Beleza. Bom, aí então a palavra está franqueada aí, querendo fazer perguntas. Boa noite, Daoca. Não estou te ouvindo, Daoca. Ativa o microfone, que ele está no mute. Perdão. Falha nossa. Boa noite a todos. Bom, na realidade não é nenhuma pergunta, e sim um agradecimento a você pela sua apresentação, meu caro. Me fez conhecer um lado muito rico dessa nossa terrinha. Parabéns. O segundo é justamente isso, cumprimentá-lo pela linda apresentação que você fez. Obrigado. E também não tem como não cumprimentar a Rose pela organização, como sempre, Rose. Parabéns. E, de coração, muito obrigado. Obrigado, vai ser um prazer recebê-los aqui. Mais uma vez, falando o que eu já disse, né? É tão complicado a gente mostrar tudo isso somente assim, né? Por foto, mas ao vivo e realmente a cores aí, vocês vão ver que não é nenhum exagero, não. Realmente é lindo. Agradeço Com certeza. a Oca aí, os seus cumprimentos e compartilho com a Adriana, né? Que eu já falei que ela é minha irmã. Não, sem dúvida. Aliás, foi um grande lapso da minha parte também de não me referir a ela. Ela é brilhante também. Tal como. Uma parceria que deu muito certo. Se não fosse
Por ela, o projeto não estava tão bacana como ele está, tá gostoso de ser desenvolvido. E todos nós ganhamos com isso. E o Brasil, principalmente. Boa. Pessoas, alguém gostaria de falar mais alguma coisa, esclarecer mais alguma questão, perguntar para o neto? Ninguém vai perguntar o que vai calçar, o que vai vestir? Adri, tem alguma pergunta no chat aí? Tem não. Só parabéns mesmo. Eu gostaria de deixar só umas pequenas palavras, né? Porque, assim, também estou encantada, viu, Neto, com essas fotos, porque meus pais são paraibanos, então eu passei toda a infância e adolescência viajando para Paraíba, viajando para... Eles são de Campina Grande, na verdade, Queimadas, que é ali do ladinho, e as terras ali dos meus avós são cheias dessas pedras, então, se eu passei a infância curtindo um pouquinho disso, não exatamente aí na região de Cabaceiras e Areia, mas é muito parecido, então foi meio que uma memória afetiva ver essas imagens aí. Eu não sabia, tinha coisa mais bonita ainda ali próximo, sabe? Eu fiquei morrendo de vontade de ir. Próxima vez que eu for lá visitar meus parentes, de dar uma esticadinha nesses pontos aí, porque realmente eu não tinha noção de que tinha tanta coisa, mas assim, me trouxe muita memória afetiva ali dos meus pais, dos meus avós, que são da região, viu? Fiquei bem encantada, bem emocionada. Que bom, Adri, que bom. E todos nós temos um pouco dessa memória afetiva do campo, do rural. Todos nós não, né? Mas quase todos, né? Eu mesmo posso falar por mim, muita gente que eu conheço, que quando criança frequentou fazenda, tomou leite da vaca ali na hora saindo, e pôde realmente vivenciar essas coisas que ficam ali dentro, né? E toda vez que eu, particularmente, vou para o sertão, parece que o cheiro do local já me transmite essa lembrança, essa memória afetiva. Aliado a isso, né, a gente tem tanta beleza e tanta história e tanto conhecimento com os condutores locais, né, e com os lugares que a gente visita, sempre no novo, né, sempre conhecendo algo que muita gente nem imagina que existe, né, e que já existe há tantos milhões de anos, né. Nós somos aí uma parte da história tão pequenininha, mas é muito importante retomar isso, entender como que esses homens e essas mulheres chegaram vindo tanto do litoral como do sertão que eu digo do Amazonas, né? Então, do Ceará. Então, entender um pouco essa nossa história aí encravado no sertão da Paraíba é único realmente. Eu acho realmente muito interessante. Cada vez que eu vou, eu aprendo mais e me dá mais vontade de conhecer ainda mais. E essa é a minha grande ansiedade e vontade de trabalhar com o turismo que a gente faz, né? Com ecoturismo, com esse turismo de natureza, né? É realmente poder mostrar, é poder dizer, olha, com muito orgulho, essa é a minha terra, com muito orgulho, vem aqui conhecer, e a partir da hora que eu estiver ainda me emocionando toda vez que eu vou, é porque eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu quero, e com muito prazer poder mostrar realmente de tudo que eu conheço aqui, mais próximo do litoral aqui, essa pincelada desses 3 lugares que eu vou levar vocês são muito, muito, muito diferente, muito interessante. Tem outros lugares lindos, tem também, mas aí eu fugi muito, né, dessa rota. Nessa rota, desse contexto aí se estendendo aí do sertão do Cariri até a divisa com o Rio Grande do Norte, é fascinante, não sei, sem dúvida. É muito bonito. E vai ser um prazer mesmo
poder mostrar tudo isso para vocês. Legal. E para quem quiser caminhar um pouquinho mais, aí próximo aí tem a trilha de longo curso, o caminho das Ararunas. Ele fica bem aí próximo, e é muito bonito. Eu tive vendo o vídeo que foi divulgado pela Rede Brasileira de Trilhas. Esse caminho ele foi feito sobre ele, né? Cada semana a rede publica sobre um caminho. Muito lindo. Quem quiser, aproveita e vai fazer lá. Rose, eu não falei sobre isso, que eu também ajudei, a pessoa faz parte dessa história aí, desse caminho, porque eu ia ficar só com água na boca para vocês, que vocês são caminhantes, né? Mas é uma trilha fantástica que, caso vocês, sei lá, o grupo queira, no dia que a gente chega, há a possibilidade de fazer uma trilha maior para chegar na Pedra da Boca caminhando no final da tarde, de Araruna para lá, entendeu? Então, a gente pode estudar essa possibilidade também, caso tenham uns caminhantes aí realmente querendo caminhar um pouco mais extenso. Mas é fantástica. Nós tivemos no mês de maio o Congresso Brasileiro da Rede de Trilhas de Longo Curso, e eu conheci uma pessoa da região, e ele está sempre me chamando para ir lá fazer o caminho das Ararunas. Falei, falta na agenda. Lembra o nome dele? Acho que é Ricardo, um branquinho. Ricardo, meu grande amigo Ricardo. Ele foi secretário de turismo, é o maior responsável por esse movimento todo de Araruna, e ele foi... Nossa, lá tem um canyon em Araruna, com uma cachoeira de quase 100 metros de altura. Achei lindo. Nossa, tem um canyon fantástico. O lugar realmente é lindo. A gente não... Para conhecer tudo que tem ao redor dessas formações, caminhar, fazer isso aí tudo, é uma outra rota, né? Que a gente pode fazer. A gente pode montar um ano que vem, né? Para ir somente para Araruna e aí fazer as caminhadas da Rede Brasileira de Trilhas aí, do Caminho das Ararunas, com esse cânion, com o Rio do Salgadinho e tantas outras coisas que tem. É uma formação realmente ímpar. Eu participo da rede como representante do Caminho dos Goiáses, que é uma das trilhas nacionais, né? Dentro dessa trilha nacionais tem a trilha que passa aqui no Distrito Federal, dos Caminhos do Planalto Central. Então, tanto eu sou voluntária nos Caminhos do Planalto Central, como estou representando o conjunto dos caminhos regionais, que é o Caminho dos Goiáses. Então, a gente participa das reuniões da rede brasileira, a gente está sempre em contato com a galera e acaba a gente conhecendo gente do Brasil todo, né? Lá no Congresso a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas e ver muitas trilhas lindas que estão sendo aí construídas aí. Legal. Vamos ver. Quem sabe ano que vem a gente faz essas trilhas aí. Muitas trilhas da rede, já tem muita coisa sinalizada, já tem muita coisa pronta, né? O Ministério do Meio Ambiente entregou para algumas trilhas agora já algumas setas muito bonitas, inclusive o caminho de Cora Coralina, que já está pronto. Ele recebeu do Ministério várias plaquinhas de sinalização, muito bonitinhas, e nós estamos aqui no Distrito Federal construindo aqui, implementando caminhos do Planalto Central. Né? Um pouco diferente, uma estrutura um pouco diferente, mas um dia a gente chega lá também. Neto, muito obrigada, agradeço a todos. Obrigado, Rose. Obrigado, pessoal. Adriana, muito obrigada. Se você quiser fazer Adriana, Não, só deixar o convite aí para quem não se inscreveu ainda, se inscrever lá no YouTube, verificar os outros vídeos que tem lá, que tem bastante coisa, esse também vai estar lá, e conhecer também esse nosso canal de comunicação lá no YouTube. Fica o convite. Ok. Vou aproveitar e convidá-los, inclusive você também, Neto, excepcionalmente essa semana nós vamos ter 2 lives, essa com você, e na quinta-feira nós vamos ter uma com a psicanalista, que é também coordenadora do movimento que chama Coletivo da Filhas da Mãe, que trabalha com pessoas que têm algum ente com portador de Alzheimer, né? E ela também é trilheira e faz parte do CDC, e ela vai nos brindar aí com uma palestra sobre a importância da caminhada no tratamento da depressão. Afinal de contas, nós estamos no Setembro Amarelo, né, da prevenção contra o suicídio. Não se fala muito, mas infelizmente as estatísticas não divulgadas, mas elas não são nada bonitas. Então, realmente, a gente precisa estar atento. E aí, nós convidamos, e ela aceitou de pronto,
Então, na quinta-feira, a gente vai estar novamente conversando, e ela vai falar para nós como que a atividade física, principalmente a caminhada, pode auxiliar, né, nesse tratamento e na superação dessas doenças da alma. Eu gosto de falar como se fossem doenças da alma. Reforçando mais uma vez que vocês vão ver ninguém que... todos que vão fazer a travessia agora da Costa Potiguara, ninguém vai sair igual como entrou. Todo mundo vai sair diferente, pode ter certeza, e vai sair diferente para melhor. É uma grande terapia essa travessia, não tenha dúvida, viu? A travessia é um aprendizado, eu sempre digo isso, a gente entra uma pessoa e sai a outra. Daqui a pouco a minha família não vai nem me reconhecer mais. Bom, gente, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada, Neto. Boa noite, meninos. Tchau, tchau. Tchau, Adri. Tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau.